Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais este vídeo. Portanto, o vídeo que eu trago aqui para vocês é a resolução do Grupo 3 do Exame Nacional de Biologia e Geologia, como aliás foi prometido. Esta aqui já é para a minha décima tentativa de, de gravação dos vídeos. No entanto, eu sinto sempre ou sentia que havia uma outra coisa que não me expressava tão bem, eh, e então, pronto, pode ser que agora vá, como é à tarde, pode ser que a coisa um bocadinho mais fresca, pode ser que agora a coisa corra melhor. Eu sei que no vídeo passado eu tinha prometido tê-lo feito logo a seguir, ainda fiz algumas tentativas, mas era um bocadinho tarde, então acabei por não fazê-lo. Vou também tentar ser mais sucinto, para este vídeo, ok? Portanto, Grupo 3 de Geologia, no Exame Nacional de Biologia e Geologia, primeira fase. O grupo 1 era mais destinado a conteúdos de Geologia 11º, o grupo 2 compilava conteúdos de Biologia e o grupo 3 compila mais conteúdos de Geologia de 10º ano, ok? Então, no dia 6 de fevereiro de 2023, ocorreram dois grandes sismos com epicentros na Turquia que atingiram sobretudo a região entre a Turquia e a Síria. Eu penso que vocês estão recordados exatamente deste sismo. Isto aqui era um sismo claramente passível de ser em exame nacional, dado não só os danos materiais e humanos que infelizmente foram gerados a partir deste, bem como também, neste caso, o enquadramento tectónico que já vamos analisar, ok? O enquadramento tectónico da região está representado esquematicamente na figura 5, está bem? Ora, o que é que nós aqui já salientamos sobre a figura 5? Salientamos o seguinte, que nós temos, portanto, tanto aqui uma zona de tuducção, e com isso nós temos aqui um limite que acaba por ser convergente, e depois temos aqui também, neste caso, falhas de desligamento, que por sua vez também acabam por constituir, segundo aqui a legenda, um limite tectónico. Isto aqui tem um bocadinho o seu quê, mas vamos assumir isso, ou seja, que aqui acaba também por haver uma zona em que nós temos ou que nós temos aqui um limite eh, em que os blocos, digamos, acabam por ter um movimento lateral entre si, ou seja, acabam por ser zonas em que nós não temos nem criação nem destruição de crosta. Portanto, acaba por constituir limites de natureza transformante. Ok? E claro, isto é que acaba por totalizar um limite tectónico que acaba por ser misto. Mais concretamente, um limite que é de transpersão. Ou seja, acaba por ser um limite convergente associado também a forças de desligamento, ou seja, também a limites transformantes. O contrário também pode acontecer, ou seja, podemos também ter limites divergentes associados também a regiões em que existe basculamento lateral entre blocos, ou seja, em que existe também falhas de desligamento. Isso muitas vezes dá origem, por exemplo, aos chamados rifts em pull apart, ok? Que por sua vez é o contexto tectónico que gera, por exemplo, a zona do Mar Morto, ok? É um exemplo. Ora bem, então, o primeiro sismo, com magnitude 7,8, ocorreu a uma profundidade de cerca de 18 km e localizou-se na região de interseção entre a falha do Mar Morto e a falha oriental da Anatólia. Ok? O primeiro sismo, certo? Ahm, de acordo com alguns investigadores, este primeiro sismo, e é muito importante vocês sublinhar esta frase, este primeiro sismo terá alterado as tensões existentes na região. Ou seja, o primeiro sismo alterou o campo de tensões inerente na região. Portanto, eu aqui vou aumentar aqui a tela. O que é isto de alterar o campo de tensões? É eu, por exemplo, ter duas forças que são assim, por exemplo, ou tensões que são assim, e depois com a ruptura, estas aqui, ou melhor, as tensões passam a ter este tipo de direções, ok? Isto é uma maneira muito simples e muito sucinta, eh, de definir o que é isto de mudança de campo de tensão. Portanto, cerca de 9 horas depois, ocorreu cá está o segundo episódio sísmico, ou seja, o segundo sismo, com magnitude também bastante elevada, 7,5, com hipocentros a 10 km de profundidade na falha de Turgu. Sabemos qual é a diferença entre epicentro e hipocentro. Epicentro é à superfície, hipocentro é o foco sísmico, ou seja, é em profundidade. Está bem? O prefixo epi acaba por constituir superficial e hipo acaba por significar profundo. Ou seja, na prática, o epicentro é a distância vertical, ou neste caso, é o ponto de interseção com a superfície, seguindo uma linha vertical que o hipocentro tem face a essa mesma superfície. Ok? Portanto, aqui simplificando, ora bem, onde é que isso está? Portanto, interromper o compartilhamento. Ou seja, é a mesma coisa que eu, por exemplo, tiver este caderno, não é? Vamos imaginar que este caderno, ou que isto aqui é a superfície, e aqui debaixo do caderno é o interior da Terra.
Isto, claro, assumindo profundidades relativamente baixas, ali na ordem dos 20 quilómetros. Vamos aqui assumir, por exemplo, o que é uma distância de 20 quilómetros e, portanto, onde eu tenho aqui os dedos é o epicentro, neste caso, do meu sismo. Ok? Desculpem, é o hipocentro do meu sismo, ou seja, é o foco sísmico. Seguindo aqui esta linha vertical, ok? Nós vamos intersetar a superfície num determinado ponto. E esse ponto é vertical face ao foco sísmico. E isso é o quê? É o epicentro, ok? Portanto, epi, superficial, hipo, profundo, ok? Eu reforço sempre isto porque de vez em quando reparo que há algumas dúvidas nestas mesmas definições. E aqui ocorreu aqui na falha de Surgu. Já agora, o primeiro sismo teve um epicentro aqui, mais ou menos, mais concretamente na tal interseção entre a falha do Mar Morto e a falha oriental da Anatólia, e que está caracterizada aqui por esta estrela a negrito, enquanto que o segundo sismo está representado aqui por esta estrela a branco, que por sua vez é interceptada aqui por esta linha. E esta linha é exatamente a falha de Surgu, certo? Ambos os sismos foram sentidos com uma intensidade máxima, ou seja, escala de Mercalli, de cerca de 9 graus, ok? 9 graus em 12, como é sabido, é bastante, e causaram pelo menos 8.574 mortos na Turquia e 2.530 mortos na Síria, certo? Bom, então vamos passar aqui à primeira pergunta. A microplaca da Anatólia tem tendência a movimentar-se A. Para este, devido à existência de tensões de compressão com direção norte-sul. Ora, o que é que nós aqui destacamos? De facto, existe aqui uma zona de compressão, existe aqui uma zona de subdução, em que a placa, e nós conseguimos ver isto aqui pelos dentinhos, não é? Em que a placa africana é a placa que está a subductar, ok? E a microplaca da Anatólia e a microplaca da Euroásia, portanto, é a placa que teoricamente seria a placa cavalgante, ok? Só que se a subducção fosse a principal força motriz desta mesma subducção, a microplaca da Anatólia não deslocar-se-ia para este, deslocar-se-ia ou para sul ou para norte. Já agora distinguir este de oeste, etc. Isto aqui vocês sabem, portanto, o norte neste caso está a apontar para cima, está segundo uma direção das rodas dos ventos clássica, não é? Então o nosso sul vai ser para baixo, certo? Então nós aqui podemos assumir que a placa africana está a subductar para norte. Porquê? Porque está a subductar para cima, ok? E o norte é para cima. Para onde é que é oeste e oeste? Lembrar sempre o seguinte: este, ok? Quando nós temos o norte para cima, o oeste é sempre para a nossa direita, ok? Vamos assumir que estamos em Portugal, então o oeste é para a Espanha. Ok? O oeste, no caso, será para quê? Será para a esquerda. Ou seja, assumindo outra vez que estamos em Portugal, será para a direção do Oceano Atlântico. Ok? Portanto, oeste para a esquerda, este para a direita. Está bem? Só que, se a subducção fosse a principal força motriz da movimentação da microplaca da Anatólia, esta provavelmente não, tinha sobretudo tendência a bascular, ou neste caso a movimentar-se, para sul, ok? E não para este, certo? De facto, existem tensões de compressão norte-sul, mas então a movimentação da microplaca da Anatólia seria para norte ou para sul. Neste caso para sul, dado que esta é a placa que é cavalgante sobre a placa africana. Está bem? B. Para oeste, de acordo com o movimento que ocorre nas falhas oriental da Anatólia e a falha norte da Anatólia. Vamos então ver aqui onde é que estão estas falhas. Elas estão aqui, falha norte da Anatólia, e o que é que nós já aqui destacamos? Portanto, é um limite transformante, não é? Ou acaba por constituir aqui um limite transformante entre a microplaca da Anatólia e a placa euroasiática. Eu pessoalmente não gosto muito de chamar a isto limite tectónico, dado que, ou melhor, é um limite tectónico, mas não é um limite tectónico dos principais, digamos assim, ou seja, isto aqui é um limite entre uma microplaca e uma placa principal. Eu aqui pessoalmente prefiro chamar isto de falha de desligamento, ou prefiro chamar isto de grande desligamento. Não propriamente um limite transformante, mas ao fim e ao cabo, percebe a ideia, o que aqui conta sobretudo, é a cinética é a cinética que ocorre entre blocos litosféricos, não é? Pronto, e o que é que nós aqui destacamos? Destacamos que existe, portanto, movimento lateral entre blocos, em que a seta de cima, na placa norte da Anatólia, está a apontar para a direita. E a norte, esta seta faz referência à movimentação da placa euroasiática, que está a se movimentar para este. A placa que está dentro a seta que está dentro da microplaca da Anatólia está a movimentar-se para quê? Para o oeste, não é? Porquê? Porque está-se a movimentar para a esquerda, certo? Ou a seta aponta para a esquerda. Então, de facto, a falha norte da Anatólia faz, ou neste caso, potencia uma basculação para oeste da microplaca da Anatólia. E a falha oriental da Anatólia, o que é que potencia?
Portanto, a seta que está fora, ou seja, a seta que está dentro da placa arábica, ahm, aponta para quê? Ou seja, a que está dentro da placa arábica, portanto, aponta também para a direita, ou seja, está, portanto, a apontar para este, e a que está dentro da microplaca da Anatólia, perdão, aponta para quê? Aponta para, aponta para a esquerda, ou seja, também aponta para o oeste. Portanto, a microplaca da Anatólia, de facto, tem tendência a movimentar-se para o oeste, derivado à movimentação da falha norte da Anatólia e à movimentação da falha oriental da Anatólia, ok? Ahm, e, portanto, aqui confirma-se que, que esta afirmação, ao fim e ao cabo, é correta, ok? Portanto, a B, para já está certa, não é? De notar o seguinte, eu estou a trabalhar com a versão 1, ok? C. Para este, devido ao movimento divergente entre placas, entre as placas arábicas e euroasiáticas. O que é que nós já aqui constatamos? É que, segundo aqui a legenda, nós temos limites em que temos movimentação lateral entre blocos, ou seja, temos limites transformantes, ou teoricamente transformantes, e depois temos limites que são convergentes. Ou seja, nós aqui não temos, por exemplo, o sentido das setas, se nós repararmos bem, nós não temos nenhuma seta, ou dois conjuntos de setas, ou melhor, nós não temos um conjunto de setas que aponte o quê? Que aponte ou cujas setas estejam direcionadas em sentidos opostos, ok? Portanto, aqui não há propriamente divergência entre massas eletrosféricas, não é? Portanto, o facto de dizer que é divergente está logo errado, ok? Até porque entre a placa arábica e a placa euroasiática, o movimento é tendencialmente convergente, ok? Tendencialmente convergente associado também a desligamentos, ou seja, é tendencialmente, ahm, portanto, transpersivo, ok? Ou seja, híbrido, não é? Já agora, eu não sei se já disse isto, quando é desligamento associado a divergência de blocos, nós aí dizemos que é transtensivo contigo, ok? Bom, e que lá está, já vimos também que a microplaca da Anatólia tem tendência a movimentar-se por onde? Para oeste e não para este, não é? Por causa da questão das setas, que estão inerentes à falha oriental da Anatólia e à falha norte, da Anatólia. Então, D. Para oeste, sim, na sequência da subducção entre a placa euroasiática e a placa africana. Ora, o que é que nós sabemos sobre esta subducção? É que a placa africana, se nós repararmos bem, é aquela que subducta. E a placa cavalgante é a microplaca da Anatólia. Não é a placa africana, ou melhor, é a microplaca da Anatólia. E, com isso, a placa euroasiática, que está mesmo exatamente a norte da microplaca da Anatólia, também terá tendência a também ser cavalgante face à placa africana, não é? Ora, o que subducta é a placa africana, não é a placa euroasiática. E nós conseguimos ver aqui pelos dentinhos. Portanto, esta opção logo aqui é falsa, ou seja, na sequência da subducção da placa euroasiática sob a placa africana. Aqui tínhamos de ter o contrário, é na sequência da subducção da placa africana sob a placa euroasiática, não é? Ou seja, a opção está trocada. E depois também dizer para o oeste está errado. De facto, a movimentação é genericamente para o oeste, mas não é a subducção que possibilita isso, porque se fosse a subducção a ser, a ser a principal força motriz da movimentação da microplaca da Anatólia, esta movimentar-se-ia tendencialmente para sul e não para oeste. Ok? Devido àquela questão que nós já falámos sobre a subducção e sobre a falha norte da Anatólia, etc. Está bem? Bom. 2. Considerando as características de propagação das ondas sísmicas, será de esperar que as primeiras ondas sísmicas registadas nos sismogramas tenham provocado a vibração das partículas perpendicularmente à sua direção de propagação. Então, quais é que são as primeiras ondas sísmicas a serem registadas? São as ondas de volume, não é? E dentro das ondas de volume temos dois tipos, as ondas S e as ondas P. As ondas S, como é sabido, têm aproximadamente o dobro da velocidade das ondas S. Portanto, as ondas P, as primárias, portanto, serão aquelas as primeiras a serem registadas no sismograma. E o que é que nós sabemos sobre as ondas primárias? As ondas primárias são ondas de compressão e ondas de tração, ou seja, são ondas longitudinais, em que a cinética é algo semelhante a isto. Vamos imaginar que isto aqui é a propagação de uma onda, ok? E que a minha mão esquerda, portanto, choca com a minha mão direita. Aqui ocorre uma força de compressão. E depois ela, a minha mão direita, acaba por criar tração face à minha mão esquerda, ok? Portanto, o movimento é tipo isto, ok? Algo semelhante a quando nós, neste caso, esticamos o quê? Quando nós esticamos, por exemplo, uma mola, tá bem? Portanto, a cinética é semelhante a isto, tá bem? Portanto, a propagação foi para aqui e a vibração das partículas é assim. Ok? Também, por exemplo, ou seja, concordante com a direção de propagação.
Então, o que é que isto implica? Implica que tenham provocado, e a opção diz que tenham provocado a vibração das partículas, as primeiras ondas, perpendicularmente à sua direção de propagação. Nós já vimos que não é assim, nós já vimos que é paralelamente à sua direção de propagação, porque são as ondas P. Se fossem as ondas S é que estava certo, não é? Portanto, a opção A, correta. As ondas S, as segundas ondas registadas no sismograma, tenham provocado a vibração das partículas paralelamente à sua direção. Mas quer ver uma coisa? Ondas S, o que é que nós sabemos sobre estas? São ondas de cisalhamento, ou seja, ondas semelhantes ao chicotear de uma corda, ok? Em que, portanto, eh, a vibração das partículas é algo semelhante a isto, ou seja, são forças de cisalhamento, ok? E a direção de propagação é assim. Portanto, o cisalhamento é assim e a direção de propagação é assim. Ou seja, a vibração das partículas é perpendicular, claramente, face à sua direção de propagação. Vale também frisar o seguinte: as ondas S não se propagam apenas segundo o eixo dos Y, ou seja, não se propagam apenas na vertical, também se propagam na horizontal, ou seja, segundo o eixo do X. Isto é sinal de quê? É sinal de que as ondas S, ao fim e ao cabo, acabam por ter uma movimentação semelhante a um espectro eletromagnético, ok? Portanto, já agora, eu aqui estou a assumir eixo do X como horizontal e eixo dos Y eixo vertical, ok? Então, assim sendo, paralelamente à sua direção de propagação. Nós já vimos o contrário, as segundas ondas S tenham provocado uma vibração das partículas perpendicularmente à sua direção de propagação. Portanto, aqui estas duas opções estão trocadas. Portanto, A e B é falso, ok? C. As ondas P, ao progredirem em profundidade, aumentam a sua velocidade quando atravessam a descomunidade de Morovik. O que é que sabemos sobre a descomunidade de Morovik? Sabemos que é o limite, ou delimita, portanto, a crosta do manto. O que é que também sabemos também sobre o manto? O manto tem uma rigidez e uma densidade superiores face à crosta, tanto oceânica como continental, não é? E as ondas P e S, ok, tanto uma como a outra, aumentam a sua velocidade quando a rigidez também aumenta, certo? Portanto, portanto, se nós passamos para um meio mais rígido, é de esperar que lá está, que as ondas P aumentem a sua velocidade de propagação quando atravessam esta descomunidade de Morovik. Mais uma vez, limita a crosta do manto, não a litosfera da atmosfera, ok? Isso aí já era outra conversa. Ou seja, a litosfera também é manto superior, mas não está, digamos, nos primeiros trechos do manto superior. Está bem? E portanto, nós, assumindo que a onda S passa para os primeiros trechos, ou seja, passa da crosta para os primeiros trechos do manto superior, de facto a sua velocidade aumenta. Porquê? Porque a rigidez também fundamentalmente aumenta. Está bem? Ou melhor, porque a rigidez também aumenta, fundamentalmente, certo? D. As ondas P e as ondas S, ao atravessarem a atmosfera, o que é que nós sabemos sobre a atmosfera? A atmosfera é composta por um material mais ou menos pastoso, ok? É composta já com alguns materiais que já se encontram em fusão, certo? Apesar dela ser maioritariamente sólida, ela é mais plástica, ou seja, é um material, vamos imaginar, é a mesma coisa que eu tiver, por exemplo, é a mesma coisa que eu comparar, isto não é madeira, mas pronto, mas é a mesma coisa que eu comparar este material, que é rígido, ok? Com, por exemplo, pasta de dentes, certo? Portanto, aqui a atmosfera, vamos aqui assumir que é uma espécie de pasta de dentes, está bem? Vamos fazer aqui essa analogia. Ahm, então, a atmosfera aumentam a sua, então dizer que as ondas PIS aumentam a sua velocidade de propagação quando atravessam a atmosfera. Ora, o que é que nós sabemos da atmosfera? Ela tem uma rigidez menor, logicamente, face, por exemplo, neste caso, às camadas mais interiores da mesosfera, e também face, por exemplo, aos primeiros materiais do manto superior, não é? Portanto, o que é de esperar? Que a atmosfera, apesar de estar no manto superior, como tem essas propriedades físicas, não é? De ser um material mais pastoso, hum, então implica o quê? Implica que tanto as ondas P como ondas S diminuam a sua velocidade. Porquê? Porque a rigidez diminui, ok? Portanto, aqui, dizer que aumentam a sua velocidade de propagação é algo que é errado, está bem? Portanto, D é a opção errada. Então, qual é a opção com que nós ficamos? É a opção C. Assim sendo, nós temos aqui para a versão 1 A, B, está bem? Como resposta correta. Na 2 temos a opção C. Isto na versão 2 implicaria o quê? Implicaria, portanto, na versão 2 era 1A, 2D, está bem? Na versão 2, a última que eu citei. E agora vamos avançar aqui para o exercício 3.
Assim, cada uma das descrições relativas às características das zonas internas da Terra, apresentadas na coluna 1, à respectiva designação que consta na coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número, escreva na folha de resposta cada uma das letras seguida do número correspondente. Coluna 1. Zona constituída essencialmente por ferro e níquel. Ora, o ferro e níquel são dois elementos muito densos, não é? E no processo de diferenciação do planeta, isto claro nos primórdios da história deste, o que é que implicou? Implicou que nos diferentes processos de fusão e refusão do planeta acontecesse aquilo que nós chamamos de evento de ferro, que esteve associado também à própria diferenciação do planeta nos diferentes reservatórios. Esse evento de ferro e essa diferenciação do planeta implicou que os materiais mais densos, como o ferro e o níquel, se concentrassem sobretudo nas camadas ou nos relatórios mais interiores do planeta, ou seja, do núcleo. Está bem? E, portanto, nós aqui já sabemos o quê? Que a opção 4 e a opção 5 são as opções plausíveis. E que é responsável pela existência do campo magnético terrestre. Ora, o campo magnético terrestre, neste caso, para ele funcionar, precisa de quê? Precisa de células de convecção no interior do núcleo. E nós sabemos que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido. E estas células de convecção potenciam, neste caso, a geração de fluxos elétricos devido exatamente ao ferro e níquel, que são bons condutores de eletricidade, e isso, associado ao movimento de rotação da Terra, temos um campo magnético que é induzido por corrente elétrica. Isto porquê? Porque há diferenças de potencial. Na prática, é algo semelhante àquilo que acontece, por exemplo, com o exemplo da bobina que vocês aprenderam em física 11º, ok? Assim sendo, se o núcleo interno é rígido e o núcleo externo é líquido, ok? Ou seja, este é sólido e este é líquido, não é? Então, qual é que é aquilo que potencia a geração do campo magnético terrestre em função daquilo que eu agora acabei de dizer? Qual é que é aquilo que permite exatamente os fluxos elétricos? É exatamente e, consequentemente, o campo magnético por causa da rotação. Qual é que é? Ou qual é que é a opção? É, obviamente, o núcleo externo, evidentemente. Portanto, aqui a frase A, está associada à opção 4, ou seja, A4. Está bem? Então, zona da geosfera com menor densidade constituída essencialmente por rochas de natureza granítica. Aqui, no próprio processo de diferenciação do planeta, tivemos os materiais menos densos a ir para baixo e os materiais mais densos a ir para baixo e os materiais menos densos a ir para cima. A grosso modo, materiais mais densos, ou neste caso elementos menos densos, são, por exemplo, quais? É o silício, o alumínio, o potássio, o próprio sódio e outros afins, não é? Então, o que é de esperar aqui? O que é de esperar? E o granito é muito rico em que elementos por causa da sua composição mineralógica. Primeiro de tudo, mineralogia é rico, por exemplo, em feldspato potássico, que tem, que lá está, potássio, tem silício e tem alumínio na sua constituição. É constituído também, neste caso, por moscovite, que também tem potássio, também tem alumínio e também tem silício na sua constituição e pode também ter aqui um pouco de água, ok? Aliás, sim, pode também ter, aliás, tem quase sempre água na sua constituição, certo? E, por exemplo, o quarto, que é constituído por silício e por oxigênio, mais concretamente a sílica. A sílica, desculpem. A sílica é CO2, que é constituído por SO4. Está bem? Então, hum, se nós temos uma crosta que é genericamente aluminosa, mas maioritariamente silicatada, e estes minerais têm esta composição que eu acabei de mencionar, e estes minerais são sobretudo encontrados nos granitos, qual é a crosta que é passível de ser ou ter menor densidade? É a crosta continental, evidentemente. Porque não a crosta oceânica, porque ela é maioritariamente desculpem, basáltica, e ela, apesar de também ser silicatada, tem uma riqueza muito maior em ferro e magnésio. Portanto, ela também vai ser mais pesada, vai ser mais densa. A crosta oceânica tem uma densidade média de 2,9 a 3. Ao passo que a crosta continental tem uma densidade média de 2,7. Isto, claro, em termos relativos. Isto, claro, quando nós comparamos com a água. Com a água, evidentemente. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais a própria crosta continental, aliás, o motivo pelo qual a crosta continental tem uma espessura muito maior face à crosta oceânica tem exatamente a ver por isso. Como a crosta oceânica é muito mais densa, ela também, por um processo de reajustamento gravítico e por processos de equilíbrio que lá está com a atmosfera, ou seja, desculpem, portanto, de lembrar que como a crosta oceânica é muito mais fina, ok? Ela é muito mais fina exatamente porque ela é muito mais densa.
ok? Enquanto que a crosta continental, por processos de compensação gravíticos, nomeadamente por processos de isostasia, ela vai ter que também ser muito mais espessa, ok? Isto nós podemos recordar, por exemplo, da questão do princípio de Arquimedes, em que o que é mais leve, ok, acaba também por subir muito mais, certo? Enquanto que o que é mais pesado acaba por não subir tanto, ok? Por assim dizer. Então, exatamente por nós podemos assumir que a crosta continental é algo semelhante, por exemplo, a um iceberg, ok? Em que nós temos, portanto, uma parte que está imersa e outra parte que também está submersa, está bem? Enquanto que a crosta oceânica já não é tanto assim. Ela já acaba por ser muito mais fina, exatamente por esses processos de compensação gravítica, aos quais nós chamamos de isostasia, está bem? Então, aqui na B, qual é que seria? Seria a opção um, seria a crosta continental. Portanto, A4 e B1. Para a versão 1. Já vamos ver como é que é para a versão 2. Zona constituída inicialmente por silicatos de ferro e de magnésio, cuja base se originam plumas térmicas. Ora, o que é que nós, por exemplo, sabemos sobre as plumas térmicas? Onde é que elas são formadas? Na famosa camada D. Atualmente já não se diz camada D, já há outros termos. Mas vamos adotar o termo que está dentro das aprendizagens essenciais do décimo ano. Portanto, sabemos que estas plumas se formam na chamada camada D, e a camada D delimita o quê? Delimita o núcleo externo, ok? Ok? Do quê? E o que é que está por cima do núcleo externo? Está o manto. De recordar um modelo químico. Crosta, manto e núcleo, ok? Portanto, se esta camada delimita estes dois relatórios e se esta camada está na base, ok? Então é de assumir que nós estamos a falar do manto. Se fosse em relação ao núcleo externo, estava aqui a dizer, estava primeiramente constituída por ferro e níquel, em cujo topo, ou em que no topo, se originam as plumas térmicas. Isto, claro, se nós estivéssemos a falar do núcleo externo. Mas nós aqui estamos a falar do manto. Está bem? Porquê? Porque é constituído por silicatos de ferro e magnésio e porque, mesmo na sua base, nós temos, ou se originam as plumas térmicas, ou seja, onde está situada a tal camada D. Está bem? Portanto, nós temos A, opção A, A4, B1, C3. Como é que isto era para a versão 2? Vou aqui ver. Portanto, se é versão 2. Outra vez, versão 2, ok? Então, A3, B4, C1, ok? 4. A última pergunta. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o segundo sismo ocorrido também a 6 de fevereiro não foi uma réplica do primeiro. Explique com base nas informações do texto por que razão o segundo sismo registrado na Turquia, no dia 6 de fevereiro, foi uma consequência do primeiro, mas poderá não ser considerado uma réplica deste. Ora, o que é que nós vemos aqui há bocadinho sobre o campo de tensões? Portanto, aumentando aqui a minha mais outra vez, aumentando aqui a minha cara feia. Então, nós temos o quê? Portanto, temos aqui tensões que inicialmente são nesta direção e depois há uma ruptura que faz com que estas direções se estabeleçam neste tipo de direções, ou se estabeleçam nestas direções. Por exemplo, ok? E o que é que o texto nos diz? O texto diz-nos, que lá está, que este sismo, este primeiro sismo, alterou o campo de tensão existente na região. Ora, e o que é que isto implicou para o segundo evento sísmico, ou para o segundo abalo? Implicou que, primeiramente, isto era uma área que, obviamente, já estava muito próxima do seu ponto de ruptura. Recordar a teoria do ressalto elástico, ou seja, à medida que as tensões vão acumulando, as rochas, neste caso, também vão acumulando essas mesmas tensões e, com isso, vão acumulando energia, até ao ponto em que não suportam mais essa energia e acabam por, e acaba por haver uma ruptura sob a forma de ondas sísmicas. Ok? Isto é o princípio do ressalto elástico. Então, nós inicialmente tínhamos um primeiro abalo, ok? Que cá está modificou o campo de tensões. Só que o que se passa é que a falha de Surgu também estava muito próxima também do seu ponto de ruptura. E o que é que isto implicou? Implicou que essa mudança do campo de tensões provocasse, ou fosse um fator pelo menos catalisador, do segundo abalo sísmico, que também estava associado a uma zona muito próxima do seu ponto de ruptura. Ok? Isto é aquilo que nós chamamos de doublet sísmico. Ok?
E agora, perceber o porquê de não serem necessariamente, o porquê de um sismo não ser necessariamente a réplica de um outro. Primeiramente, os sismos, estes dois sismos, o sismo de 7,5 e de 7,8, são quê? São praticamente de magnitude equivalente. Apenas muda 3 décimas. E o que é que nós sabemos sobre uma réplica? Uma réplica acabam por ser reajustamentos, neste caso, de uma zona que sofreu uma determinada ruptura, cá está, ao novo campo de tensões, ok? E de modo a que este encontre, entre aspas, o seu equilíbrio gravitacional. Ahm, e com isso, as magnitudes também vão ser inferiores face ao evento principal. Se calhar o melhor termo não é significativamente, mas vão ser consideravelmente inferiores face ao primeiro abalo, ok? Ou pelo menos a diferença não vai ser assim tão mínima, tá bem? Então, nós pelas magnitudes conseguimos logo inferir que um sismo, que o primeiro sismo, que o segundo sismo, este aqui, não é réplica do primeiro, pelas próprias magnitudes, que são magnitudes muito próximas umas das outras, bem? Outra questão também tem a ver um bocadinho com os epicentros onde estão localizados o primeiro e o segundo sismo. O que é que nós aqui constatamos? É que o primeiro sismo, ok, ocorreu na interseção da falha do Mar Morto e a falha oriental da Anatólia. O segundo sismo ocorreu na falha de Surgu. Ou seja, apesar de ser o mesmo enquadramento tectónico, está bem? Se nós esperarmos bem, o sistema de falhas não é o mesmo, está bem? E os epicentros estão relativamente distantes um do outro. E isso é mais um argumento que demonstra que isto não é uma réplica, pois uma réplica, por si só, tem que ocorrer pelo menos no mesmo sistema de falhas. Não tem que necessariamente ocorrer na mesma falha ou ter o mesmo epicentro, necessariamente, mas tem que acontecer no mesmo sistema, ok? No mesmo sistema de falhas, certo? Então, e que lá está, ter magnitude inferior. Portanto, aquilo que nós temos, os três tópicos que nós temos é, primeiramente, a modificação do campo de tensões gerado pelo primeiro abalo potenciou a que a falha de Surgu, que estava também a acumular grandes tensões, atingisse o seu ponto de ruptura. Isto é o primeiro critério. O segundo critério é que nós temos magnitudes que são muito semelhantes entre si, ok? E nós sabemos que uma réplica tem, pelo menos, as réplicas são pós o evento principal e que têm magnitudes inferiores ou bastante, vá, consideravelmente inferiores às do primeiro sismo. Ou pelo menos as diferenças não são mínimas. Se calhar é mais correto dizer que as diferenças não são mínimas, está bem? Outro aspecto é que, e o outro aspecto é que os epicentros ocorrem em quê? Em sistemas de falhas diferentes, ou seja, em epicentros claramente distantes um do outro, está bem? Então, eram estes três tópicos que vocês tinham que mencionar, certo? Pelo menos era aqueles que eu mencionaria. Eu penso que o IAV, eu vou aqui ver, eu penso que o IAV colocou apenas dois tópicos. Pronto. Porque exatamente nós temos aqui falhas que são exatamente sistemas de falhas que são diferentes. Ou colocou também a opção de não ser considerado uma réplica. Ou seja, a questão do campo de tensão era um tópico obrigatório. A questão das falhas não serem as mesmas e das magnitudes serem muito próximas. eh, era, eram critérios optativos, ou seja, nós tínhamos que selecionar pelo menos um deles para ter a opção correta. Por mim, e jogando pelo seguro, eu colocaria, portanto, os três tópicos. Está bem? Assim sendo, hum, era isto que eu vos queria mostrar, fundamentalmente. Aqui o grupo 3, este grupo foi relativamente rápido. Um aspecto que eu também vos queria salientar é que eu este ano estive envolvido num projeto de divulgação científica nas escolas. Em escolas em Coimbra, como eu disse no vídeo anterior. E uma coisa que é curiosa é que quando íamos a turmas de 10º ano, calhava muitas vezes a temática de sismologia. E um dos sismos que nós colocávamos como caso de estudo era exatamente este sismo da Turquia, Turquia e Síria. Porque pronto, porque o enquadramento tectónico é muito particular. E é um caso de estudo interessante porque demonstra que não é porque há um evento principal que logo a seguir nós vamos ter sismos ou nós vamos ter necessariamente réplicas ou que vamos ter sismos com magnitude significativamente inferior. Ou que após um evento que está associado a uma grande libertação de energia, ok? Ahm, não é sinónimo de que passado umas horas ou passado semanas, ou seja lá o que for, que só de 500 anos depois é que vamos ter um sismo de grande magnitude outra vez. Isso não é verdade, atenção. Isto aqui é um fenómeno que nós chamamos de enxames sísmicos, ok? E isto aqui também serve para desmistificar um bocadinho aquele mito de que
Um sismo é a libertação de energia, portanto, os microsismos muitas vezes servem como válvulas de segurança para sismos maiores. Isso não é verdade. Porquê? Porque, por exemplo, quando nós aumentamos, por exemplo, um grau de magnitude, ou seja, quando nós, por exemplo, passamos de um sismo de magnitude 6 para um sismo de magnitude 7, por exemplo, nós temos que aumentar cerca de 10 vezes a amplitude e aumentar 32 vezes a energia. Portanto, nós eh, portanto, se essa teoria fosse verdade, essa teoria da chamada válvula de segurança, de que os microsismos protegem de sismos maiores, então nós não tínhamos sismos de grande magnitude. Porque, por uma questão muito simples, que é, os sismos acontecem todos os dias. Só que eles são maioritariamente de baixa magnitude, ali à volta de 2 de magnitude, não é? A grande maioria deles. Um, e o que é que isto implica? Por exemplo, para nós, a partir de um conjunto de sismos de magnitude 2 chegarmos à energia que, por exemplo, totaliza um sismo de magnitude 8, nós tínhamos de ter milhões e milhões e milhões de sismos de magnitude 2. Milhões, se calhar não, mas alguns milhões, por assim dizer, tínhamos de ter alguns milhões de sismos de magnitude 2 para alcançar a magnitude 8. Portanto, essa teoria da válvula de segurança é mentira. E na prática apenas comprova aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, não é porque há um sismo de grande magnitude numa determinada região, num determinado momento, que passado umas horas, dias ou semanas, podemos ter outro sismo de magnitude igual ou superior nessa mesma região. Pronto, isto aqui neste caso é um fenómeno que nós chamamos de doublet tectónico. Isto aqui gerou-se a partir de um enxame sísmico que começou a partir da falha do Mar Morto, em que a falha do Mar Morto começou, portanto, a romper, isto semanas antes dos eventos Ahm, na Turquia e na Síria, que lá está. E estas rupturas que aconteceram aqui ao longo do Mar Morto, que lá está, reajustaram, obviamente, o campo de tensão, também da própria falha oriental da Anatólia, e a falha oriental da Anatólia, que já não registava atividade há cerca de 200 anos, e quando eu digo atividade, atividade sísmica, de grande complexidade e de grande libertação de energia, já não registava esse tipo de atividade há coisa de 150, 200 anos. Curiosamente, os sismos que aconteceram no século XX na Turquia foram todos ao largo da falha de norte da Anatólia, o que não deixa de ser interessante, e foram todos na direção este-oeste. Portanto, isto claro de 1930 a 1999. O último grande sismo que aconteceu na Turquia antes do 2023 tinha sido o sismo de Izmit. E aquilo que pessoas como António Ribeiro, o próprio Dr. João Duarte, etc., afirmam sobre esta falha do norte da Anatólia é que o próximo grande sismo, seguindo a métrica ou o sentido que estes têm efetuado ao longo do tempo, é de esperar que o próximo grande sismo se desenvolva onde? Ao longo do Mar da Mármara. Qual é que é a cidade que é banhada ao longo do Mar da Mármara? É a cidade de Istambul, a antiga Constantinopla. Portanto, é importante que exista de facto investimento nesta área, dado que, apesar de já termos tido grandes progressos científicos e grandes avanços, a sismologia ainda acaba por ser uma coisa bastante não muito imprevisível. E então é importante esta área ser mais divulgada e pelo menos mais estudada pelos próprios investigadores. Não é que ela não seja, ela é muito estudada, mas tem que ser ainda mais estudada. Bom, meus amigos, em suma era isto que eu vos queria dizer. Já agora, também se querem ver mais ou saber mais sobre este sismo da Turquia e Síria de 2023, recomendo muito a ver, por exemplo, a apresentação da Casa das Ciências, da Casa das Ciências, sim, da Casa das Ciências também é bom, mas recomendo muito a ver sobretudo a apresentação da Academia das Ciências de Lisboa, em que fala precisamente o Dr. António Ribeiro, o Dr. João Duarte, a explicar estes pormenores que eu acabei de dizer, de um modo, se calhar, muito mais coeso e de um modo muito mais acertado e com uma linguagem, se calhar, até mais acessível que a minha. Portanto, são apresentações que eu vos recomendo muito a ver. Aquilo foi no podcast que se chamou O Sismo da Turquia, o sismo da Turquia e da Síria e as consequências que podemos tirar a partir desses, ou o futuro para Portugal, é uma coisa assim do género. Mas eu, de qualquer das maneiras, vou colocar o link aí na descrição para vocês poderem ver essas apresentações. Isto, claro, que queiram saber mais, ou caso queiram saber mais sobre este tipo de eventos, nomeadamente sobre este contexto tectónico que é muito particular, porque voltamos a recordar, isto é um limite que acaba por ser híbrido, não é?
Bom, meus amigos, espero não vos ter dado aqui uma gana seca. Espero que tenham gostado do vídeo. Em suma, era isto que eu vos queria mostrar, tá bem? Obrigado por assistirem e até uma próxima. Com licença.